Isso que eu quero dizer com quando você tem um mercado mais poderoso, o Estado perde um pouco da soberania. E eu acho isso saudável, porque o Estado é necessário, mas nem por isso eu tenho que confiar nele. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje o privilégio de conversar com o filósofo, escritor e ensaísta Luiz Felipe Pondé. Pondé tem um canal no YouTube, tem uma coluna semanal há muitos anos na Folha de São Paulo, é um polemista, uma das vozes mais importantes no debate público hoje no Brasil. E vamos, portanto, ter o privilégio de ouvir as suas colocações, Pondé. Antes de mais nada, agradeço muito a sua participação no canal e queria começar nossa conversa a partir da discussão sobre filósofos e o momento contemporâneo. Te vive um cenário nos mais diversos planos, internacional, regional, até nos nossos planos individuais, de profundas e rápidas mudanças num ritmo sem precedentes na história da humanidade. Nesse contexto, qual é o papel do filósofo? Olha, primeiro, obrigado pela visita, pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo. Olha, tem um filósofo do século XX chamado Ortega y Gasset, muito famoso por conta do livro dele, Rebelião das Massas, né? Que ele dizia que a principal função da filosofia é não servir para nada. Como ela não serve para nada, nos termos Ortega y Gasset, portanto, ela pode ver coisas que ninguém mais vê, porque ela não tem que servir a nada, nem prestar serviço a ninguém, e, portanto, ela é mais livre. Eu começo por aí porque a minha... É claro que isso que você fala, o filósofo no Brasil hoje, muitos de nós ficamos pops e aparecemos em tudo quanto é lugar, né? Mas eu vejo a função do filósofo ainda um pouco de forma socrática. Fazer pergunta que ninguém faz, olhar coisas que, de repente, a maioria não enxerga, como se fala em filosofia, enxergar o mundo fora do senso comum. E, portanto, o papel do filósofo, de certa forma, continua sendo o mesmo na tradição socrática de pensar a cidade na época, mas de pensar a sociedade. É, por exemplo, fazer perguntas como, afinal de contas, o que é a justiça de fato? Qual é a relação dela com a lei? Né? Que é uma pergunta que você faz para qualquer advogado, atrapalha a vida de qualquer um, porque todo mundo sabe que direito não tem nada a ver com justiça. Então, me parece que o papel do filósofo, do meu ponto de vista hoje, é fazer questões e comentários, muitas vezes até desagradáveis. É possível a gente usar a expressão, portanto, que a filosofia se democratizou do ponto de vista do seu alcance e da sua posição perante a sociedade, e perguntaria se esse é um processo que ocorre também em países com perfil socioeconômico diferente do Brasil, pensando sobretudo em países com capitalismo mais avançado. Olha, a primeira parte se democratizou, de certa forma, sim, né? Um efeito decorrente da própria democratização geral da informação que as redes sociais fizeram, né? Para o bem e para o mal. Então, eu entendo que essa acessibilidade, no sentido de democratizar para pessoas comprarem livros, lerem textos, assistirem vídeos, discutirem elas mesmas, nesse sentido, sim, sem dúvida, né? Eu repito, para o bem e para o mal. É interessante porque, do ponto de vista acadêmico, Jaime, da universidade, ali do trabalho acadêmico, continua havendo um preconceito enorme. É claro que os acadêmicos falam de democracia, lindamente, mas continua a haver um preconceito enorme com a ideia de você ampliar a acessibilidade ao conteúdo. Apesar deles falarem o contrário, é mentira. É a ideia de que, quando você amplia a acessibilidade, você corre o risco de perder inconsistência. O que é verdade em grande medida. O que é verdade em grande medida. Então, eu diria que sim, houve uma democratização. Agora, não diria que é
digamos assim, consenso de que isso faz bem à filosofia enquanto disciplina, certo? Ao mesmo tempo, não há dúvida que professores de rede pública ou mesmo de escola veem isso com bons olhos, inclusive para o trabalho deles nas escolas, né? No sentido de que filósofos famosos que têm seguidores na internet, não sei o quê, acabam sendo figuras que podem ser usadas, no bom sentido, eu estou falando, para dentro da sala de aula, usar vídeos que a gente faz, artigos que a gente escreve, entendeu? Agora, a segunda parte, então, em países mais avançados, nos Estados Unidos, por exemplo, se você pegar filósofos, por exemplo, um filósofo que foi bastante famoso na Europa, chamado Richard Rorty, um americano, morreu em 2002, se não me engano, 2003, por aí, comecinho do século XXI. Ele, nos Estados Unidos, era ninguém. Estava na universidade, né? Eu não diria que nos Estados Unidos os filósofos têm grande destaque. Eu diria que profissionais da área de humanas em geral, e aí pode ter filósofo no meio, têm destaque na medida em que eles se associaram a movimentos desde os civil rights até movimentos identitários atuais. Então, acabam tendo destaque no âmbito de uma militância política, de um engajamento no debate político. Você tem figuras, Sandel, por exemplo, atual, que é um filósofo pop, razoavelmente pop nos Estados Unidos, né? E não dá para comparar, por exemplo, o pop do intelectual francês com o americano, né? O intelectual francês tem infinitamente mais penetração no país. Mas o Sandel, ele é um cara que tem aulas cheias na faculdade, escreve livros que vendem muito. Então, ele é uma figura que teve projeção nos Estados Unidos, em filosofia especificamente, em ética, por onde ele começou. Existem questões que são, vou dar um exemplo concreto, existem questões que são concretas, como resolver o fato de que há uma polarização política no mundo, né? O argumento que ele usa frequentemente de que a gente teria que buscar uma geração que quisesse dialogar mais, que é um argumento que funciona muito bem no plano teórico, como expectativa, no plano prático hoje é quase impossível. Inclusive porque as novas gerações são as primeiras a polarizar. Então, a ideia de que no horizonte exista a possibilidade de se resolver o que a gente vive hoje na polarização, hoje em dia é quase uma utopia. Uma pequena utopia. Por falar em utopia, Pondé, qual é a sua visão utópica de um debate muito pertinente hoje do Brasil, utópico ou não, melhor dizendo, sobre o tamanho do Estado brasileiro? Eu acho que é um pouco utópica mesmo essa discussão, mas assim, veja bem, o Estado, ele é uma entidade, digamos assim, que surge, o Estado moderno, né, tal como a gente conhece, é uma entidade que surge a partir da exaustão das guerras religiosas na Europa, né? Seja a Paz de Westfália, no que depois veio a ser a Alemanha, Sacro Império Romano do Ocidente, seja o liberalismo clássico do Locke na tolerância religiosa, na defesa da tolerância religiosa dentro das guerras civis religiosas nas Ilhas Britânicas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, antes de tudo, o Estado, tal como a gente conhece, é uma figura recente na história da humanidade, tal como a gente conhece, né? A soberania que ele adquiriu é uma soberania, como tudo que é histórico, ele pode perder. E o Estado, hoje, moderno, ele teme bastante perder a soberania para as grandes plataformas da internet. Por isso que ele quer regular de todo jeito. Porque as plataformas da internet, elas têm acesso à população de tal forma, né? Assim, para o bem e para o mal. Nessa questão aqui é sempre por bem e para o mal, não dá para fazer um discernimento. Então eu começo por aí para dizer o seguinte, eu não vejo o Estado como uma entidade permanente, ainda que não na minha história de vida. Não acho que o Estado vai acabar amanhã, não é isso que eu quero dizer. Mas acho que há uma característica efêmera em tudo que é histórico, assim como há na democracia também.
uma característica efêmera, porque é histórico. Tudo que surge pode desaparecer. E tanto a democracia, essa mais nova ainda, né? Sem levar em conta a experiência ateniense, ainda é mais recente do que o Estado moderno, que não nasceu democrático e virou democrático sem querer. Sem querer no sentido que não houve um projeto. Nem os Estados Unidos, exatamente. Eles pensavam no governo deles como república, né? Inclusive estavam muito longe da ideia de democracia, tanto tinha escravidão, que para a época era absolutamente normal. Aliás, para a humanidade inteira sempre foi normal escravidão como modo de produção. E se por acaso o sistema capitalista acabasse e a gente entrasse num cataclisma tecnológico, provavelmente a escravidão voltava. Sem nenhum vínculo com raça, porque historicamente ela não estava vinculada à raça na maior parte do tempo, né? Então, visto desse ponto de vista, portanto, eu olho para o Estado sempre como uma coisa um tanto impermanente. Nesse sentido, eu olho para o Estado como alguma coisa que carrega uma fragilidade dentro dele. Então, essas discussões sobre Estado maior, Estado menor, que normalmente, no caso do Brasil, opõem petistas e associados e liberais, né? Opõem pessoas que seriam legais e se preocupam com pobres e pessoas que não são legais e só se preocupam em ganhar dinheiro. Então, isso é normalmente o clichê, o estereótipo dessa discussão. Eu acho que o Estado brasileiro ele pode diminuir e continuar disfuncional, porque ele pode ficar pequeno e assim mesmo não exercer suas funções, que eu entendo como infraestrutura básica, educação pública gratuita e de qualidade, saúde no mesmo nível, certo? Eu vejo segurança pública. Ele pode diminuir e continuar incompetente. É um pouco utopia a ideia, do meu ponto de vista, que a simples diminuição do Estado garanta a sua competência. Por outro lado, não há dúvida de que o Estado brasileiro é um enorme cabide de emprego, né? Que o Estado brasileiro mais atrapalha do que ajuda quem quer trabalhar. Inclusive, se você quiser abrir uma empresa, ele só atrapalha praticamente, né? Ele arrecada e não entrega quase nada. E quanto mais você cria ministérios, cada vez que eu ouço no jornal o governo criou mais um ministério, eu penso, mais uma frente de corrupção, né? Então, eu acho que o tamanho do Estado no Brasil está muito vinculado à péssima qualidade da classe política, talvez sempre, né? Mas seguramente nos últimos anos é muito claro, e que, portanto, diminuir ou aumentar o Estado, você tem um problema anterior, é que quem ocupar o espaço será de baixa qualidade do mesmo jeito, né? A gente teve toda a conversa do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes sobre diminuir o Estado e veja no que deu. Agora, eu tendo, né, como visão de mundo e política e econômica, eu tendo a simpatizar mais com um Estado um pouco mais enxuto, que pese menos nas costas da população. Agora, ainda assim, você tem diferenças enormes, né? Se você pegar países como Dinamarca e Suécia, que tem uma taxação gigantesca, mas o Estado lá funciona bem melhor, mas ao mesmo tempo são países que têm uma elite milionária, imóvel, que aceita pagar muito imposto para manter a classe média feliz, né? É uma espécie de solução, até pode ser interessante, né? Você paga muito imposto, continua rico, ninguém vai ficar rico no seu lugar, porque não vai haver mobilidade social, mas quem é classe média, média baixa, médiazinha, está feliz. Não está passando fome, até agora, né? Não tem violência urbana. A Suécia, Estocolmo está começando a ter, né? A Dinamarca está começando a colocar, como se fala? Códigos nas portas de casa, certo? Com medo de que alguém invada a casa. Então, digamos assim, o progresso está chegando em toda parte, não só no Brasil. E do ponto de vista da manutenção do desejo de vermos um Estado brasileiro mais eficiente, qual é a visão do filósofo Luiz Felipe Pondé sobre uma reforma administrativa no Brasil, sobre sua viabilidade e suas características? Então, eu acho que, do ponto de vista descendo, então, para o andar mais abaixo, ou seja, falando de alguma coisa, não a figura do Estado, mas a discussão da gestão dele mesmo, da reforma administrativa,
Eu sou bastante simpático à ideia de haver uma reforma administrativa, sim. A minha posição nessa discussão sempre tende a ser uma posição mais próxima da posição liberal, né? De redução do Estado, maior espaço para o mercado, reforma administrativa no sentido de tornar o Estado um pouco mais competente, né? E a mesma coisa com relação à reforma tributária. Quer dizer, uma reforma tributária que tenha menos estradas vicinais e mais autoestradas, como falam os portugueses, né? No sentido de que a tributação seja mais clara. Até a gente sabe muito bem que tributação confusa já ajuda a própria corrupção, né? E já ajuda a própria capilarização dos fiscais dentro do sistema, como sempre foi, né? Normalmente, quando eu escuto alguém falando assim na mídia ou em aula, não, porque a gente precisa de mais fiscalização, eu falo, mais fiscalização o tempo inteiro. Não é que a fiscalização não seja importante, mas muitas vezes no Brasil a fiscalização está sempre a serviço de outros interesses que não a própria fiscalização do serviço público enquanto tal, prestação de serviço público enquanto tal. Então eu sou claramente a favor tanto de uma reforma tributária que torne o sistema mais leve no sentido de mais claro, cristalino, o que não ajuda a corrupção, por isso eu sempre desconfio, né? E, por outro lado, também uma reforma administrativa em que você tenha, por exemplo, menos ministérios, né? Não se inventem secretarias o tempo inteiro, não só de cabide de emprego, porque no caso do PT, por exemplo, não acho que é só cabide de emprego, acho que também é para acomodar colegas ideológicos e acomodar também interesses de partidos do parlamento. É claro que não é só colegas ideológicos. Mas no caso do PT, que tem uma metafísica, né? É um sindicato com metafísica, eu acho que também você aumenta o Estado para acomodar interesse. Então alguém resolve levantar uma pauta X, alguém vai criar uma secretaria em Brasília para isso. E o Brasil é um país muito centralizador. Isso é uma outra coisa que eu também olho, de certa forma, desconfiadamente, né? Não no sentido que eu não acho que tenha que existir um governo federal, mas eu acho que o Brasil, isso aumenta a vocação burocrática do Estado brasileiro. Por exemplo, na minha área, educação, isso é muito claro. 3 burocratas em Brasília resolvem mudar uma vírgula em alguma legislação sobre educação, isso é um efeito cascata que ocupa as instituições de ensino por 2 anos, tendo que dar conta dessa palhaçada, certo? E aí, então, você vê claramente como um dos desdobramentos de um Estado gigantesco, pesado e mal gerido é o crescimento de uma burocracia idêntica, certo? O aumento, é claro que a gente não escapa do burocrata, como já falou Max Weber sobre a modernidade, um dos grandes tipos, né, sociais do mundo moderno é o burocrata. Então não se pode escapar da burocracia, mas um dos danos que o Estado enorme, mal gerido faz é ampliar o espaço da burocracia, cujo objetivo é não deixar acontecer nada, na verdade. É a função da burocracia nesse sentido. Você diria que nós construímos uma sociedade Estado-dependente, independente da posição social, do ponto de vista da pirâmide de renda, ou seja, setores com mais renda gostam de um Estado grande, muitas vezes, classe média cria uma dependência com um Estado grande e os setores de mais baixa renda, mais ou menos, também acabaram criando, ao longo da história do Brasil, essa dependência em relação a esse Estado grande? Sem dúvida. Acho que sem dúvida, né? Isso, claro que historicamente isso deita raízes à origem, de certa forma, do Brasil português, né? Porque a terra estava aqui, mas era uma outra entidade ontológica, digamos assim. O país que hoje a gente chama o Brasil, que é o Brasil português. Então, assim, sem dúvida. E quando você fala independente do lugar na pirâmide social, isso é claro, né? Porque uma das formas de você garantir que o mercado de fato não entre em competição com o Estado, e, portanto, eu falava lá
do medo que o Estado tem das plataformas, de perder a soberania, um Estado que convive com um mercado muito forte, há, de certa forma, uma diminuição da soberania dele. E eu acho isso saudável, porque o Estado é necessário, mas nem por isso eu tenho que confiar nele, certo? Ele é necessário, eu acho que ele é um mal necessário, sem dúvida, mas nem por isso eu tenho que confiar nele. Portanto, né, se você tem uma classe empresarial, por exemplo, e é uma classe social mais vulnerável, com certeza, mas uma desigualdade social que atravanca, por exemplo, a mobilidade social, né, e econômica. Agora, se você tiver uma classe empresarial que coma na mão do Estado, como se fala por aí, como em uma época se chamava Bolsa BNDES, lembra dessa história? Então, assim, é sem dúvida que você vai conseguir manter o mercado mais bem comportado, mais dócil. E quando eu digo mais dócil, eu estou dizendo assim, nesse sentido de criar territórios em que o Estado tenta pôr a mão, mas escapa-se justamente porque tem mercado que vai fazer o sujeito ganhar dinheiro, pagar a conta, viajar, ter uma vida normal. Quando vocês têm a capacidade de estrangular a circulação de um profissional no mercado, e isso normalmente são profissionais que lidam com a palavra pública, né? Que passam por esse tipo de risco. Quando você tem, como no Brasil, a chance de estrangular praticamente, completamente, o espaço de um profissional como esse, é um exemplo muito claro, porque, apesar que não se associa isso normalmente ao mercado, mas é o mercado. Nesses tempos, Pondé, de cancelamento nas redes sociais, de haters, de hiperpolarização, qual é o tema? Você mesmo falou que filósofos devem fazer as perguntas que ninguém faz. Qual é o tema que mais polêmica causa nas tuas colocações, nos teus posicionamentos públicos? Quais que causam mais reverberações? Olha, já foram tantos que eu tenho dificuldade de lembrar de um especificamente, mas ao longo da história, primeiro as principais polêmicas. Como eu não sou o animal das redes sociais, eu fui para as redes sociais, eu já tinha uma carreira profissional razoavelmente constituída na mídia, então eu fui em 15 para as redes sociais, 2015. E porque eu tinha perfis falsos. A própria Folha me aconselhou a ir fazer perfis oficiais, né? Aí eu contratei uma empresa e tal, e as minhas mídias sociais são administradas por essa empresa, né? A minha relação com as redes sociais é responder perguntas de seguidores no YouTube e no Instagram, uma seleção que a gente faz e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque as principais polêmicas que eu enfrentei na vida profissional e continuo enfrentando, elas são fruto das colunas da Ilustrada. Continua sendo, é desde o começo e continua sendo até hoje, né? Então, eu diria que, bom, a essa altura eu já amadureci mais, já percebi que nem sempre vale a pena você entrar em debates isso e aquilo e tal, mas eu acho, Jaime, que as principais polêmicas que eu tive até hoje foi com os dogmas feministas. Eu tenho a impressão que foi por aí, né? Quando eu digo assim, que eu lembro empiricamente de casos, né? E antes das redes sociais. Porque nas redes sociais eles se embolam. Eu tenho, juntando todas as redes, quase 2 milhões de seguidores, então essas 3 redes em que eu estou. Então eles se embolam, os que odeiam com os que adoram, e eles brigam entre eles. Eu não estou aí. Na Folha chegava até a mim, era o leitor, eu tinha que responder, ia para o Ombudsman, ainda vai, né? Então tem ali uma institucionalidade que eu tinha que dar conta, né? Então eu diria que, na realidade, o que mais me causou problema nesses anos foi ter que dar conta institucionalmente de leitores irritados com alguma coisa. Não tanto o tema em si, mas eu diria, na minha memória, também, mais recentemente, polêmicas com o PT, com a esquerda. No governo Bolsonaro, polêmicas com bolsonaristas, né? Principalmente na segunda metade do governo Bolsonaro, né? Agora, fora desse espaço direita e esquerda, claramente
os meus questionamentos vou dar um exemplo, a conceitos como masculinidade tóxica como sendo universal, por exemplo. Mas não é uma coisa, eu escrevi uma coluna sobre isso e não é uma coisa que eu fico voltando, né? Não me interessa tanto assim. O programa da TV Cultura, que está fazendo 3 anos, o Linhas Cruzadas, o jornal nunca gerou polêmica. Esse programa tem gerado algumas polêmicas nas redes sociais, né? Porque a gente discute alguns temas espinhosos e sempre no espírito de quebrar o couro dos contentes. Então, mas hoje eu não dou mais praticamente nenhuma bola, entendeu? Então está um pouco distante de mim. E falando sobre debate público no Brasil, como é Sim. que se avalia o debate público do ponto de vista dos temas que mobilizam a opinião pública? Nós, enquanto sociedade, estamos com os focos corretos? Olha, a minha impressão é que, primeiro, se alguém fosse falar focos corretos, sabe, alguém talvez poderia dizer que seria o debate sobre educação, o debate sobre saúde, que muita gente faz e na realidade não tem impacto nenhum. Uma das coisas que tem menos impacto é falar sobre educação, né? Você fala, é um tema legal de falar, porque todo mundo concorda, ninguém é contra, né? E não faz mal a ninguém, porque no fundo continua se pastando, principalmente estou falando de educação pública, mas não só pública. Então, focos corretos, para mim não é tão claro quais seriam os focos corretos, mas em tese esses seriam focos corretos. Educação, saúde, infraestrutura, corrupção, né? Deviam ser os focos. E normalmente não são, e quando são, como, por exemplo, no caso que teve a Lava Jato, que virou um grande paladino da justiça, depois virou pó e virou nada, né? A gente sabe como no final das contas todos se uniram contra a própria operação, além do fato de que eles demonstraram absoluta imaturidade na relação com o Poder Judicial, né, os envolvidos na própria Lava Jato. Agora, sem dúvida, eu acho que a gente tem dado aí, especificamente falando, acho que a gente está bastante colonizado pelos Estados Unidos. Então, a gente importou toda uma gramática, uma semântica dos debates de gênero, identitarismo, racismo, bastante do universo americano, né? E sem nenhuma discussão sociologicamente ou historicamente mais sólida sobre em que medida aqui é igual aos Estados Unidos ou não. Porque como a tradição intelectual americana recente ela é basicamente militante, então não há uma preocupação de fato. Quando é importada para cá, você simplesmente repete o universo, né? Então, eu acho que, de certa forma, sim, há uma certa obsessão ao redor de temas como gênero, por exemplo, ou temas como feminismo, por exemplo, ou a ideia de que você agora... É que na realidade vira moda, né, Jaime? Vira mercado. Então, assim, por exemplo, hoje ficar discutindo mulher em todas as coisas, em todas as partes, né? Como identificar, por exemplo, patriarcalismo em todos os universos. Isso virou uma verdadeira obsessão temática, como se fossem chaves que explicam tudo, né? E, por exemplo, tem um filme excelente chamado Rainha de Copas, dinamarquês, acho que os escandinavos têm a melhor filmografia contemporânea, em que discute temas como assédio sexual e patriarcalismo, numa chave absolutamente original. Os Estados Unidos seria capaz de fazer um filme daquele. Nem o Brasil. Aí nem se fala que o cinema brasileiro era muito ruim. Talvez os argentinos consigam fazer. Por falar em temas pertinentes, infelizmente nosso tempo está acabando, eu vou ter que fazer uma última pergunta sobre temas pertinentes. Qual é o estado do debate do debate sobre e da democracia brasileira hoje? Olha, Jaime, eu acho que a democracia brasileira não está tão mal como se achava que ela estava, né? A democracia é um sistema que sempre, de alguma forma, precisa de aparelhos para respirar, em qualquer lugar, né? Mesmo nos Estados Unidos, que é considerada a democracia mais sólida do mundo, não sei o quê.
Então, não acho que aqui está tão terrível quanto se achava que estava no começo desse ano, por exemplo, né? É claro que aconteceram medidas, decisões no sentido de diminuir aventuras de grupos que tinham ideias completamente estapafúrdias ou obsessões, né? Que a política, você sabe, é quase toda irracional de todas as partes. É claro que você teve medidas de contenção, isso que eu quero dizer. Mas não acho que a democracia aqui no Brasil está assim a perigo dessa forma, né? Acho que, no final das contas, para citar um exemplo concreto, a última eleição entre Lula e Bolsonaro foi uma eleição que quase deu empate. Parece até o Estado de Israel nesse sentido, que as eleições quase deu empate. Mas o Lula assumiu, está governando, né? Digo de forma institucional, assumiu, está governando. Os poderes estão funcionando, né? Mesmo, por exemplo, essa briga mais recente entre Parlamento e Supremo, né? Senado e Supremo. O Senado tem a função institucional de ser freio ao Supremo Tribunal, né? No Brasil. E, independente do conteúdo, o Senado lembrar o Supremo que existe freio a ele, eu acho muito saudável, né? Porque qualquer poder sem freio degenera. O que mantém um poder na linha não é o conteúdo ideológico dele ou o quão legal as pessoas que ocupam ele são. São os mecanismos de freios e contrapesos. O poder só é controlado por outra forma de poder. Portanto, o sistema, eu entendo, na minha visão, que, além de questões como representatividade, eleição, todo esse ferramental da democracia, eu entendo que o coração da democracia são os pesos e contrapesos entre os poderes. Que nenhum deles se torne excessivamente poderoso em relação aos outros, o que no Brasil também funciona muito bem, porque eles tomam café da manhã em Brasília, almoçam, contam as perguntas da sabatina antes do Supremo, quer dizer, não há de fato nessa hora nenhuma forma de contenção. Mas se acontecer uma contenção aqui e ali, eu acho que é válido. Então, acho que a democracia do Brasil não está a pique, como se falava. Há algum tempo só se falava disso, né? Não resisto a uma última pergunta. Você diria que o Brasil de hoje, nos mais diferentes aspectos, é um Brasil melhor que o Brasil da sua infância? Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque, é claro, quando a gente é criança, a gente não entende nada disso, né? Não tem noção. Eu, como meu pai foi militar, médico no Recife, e foi afastado durante o golpe em 64, porque ele tinha simpatias comunistas, inclusive, na época, depois deixou de ter, como quase todo mundo, depois de um certo tempo, né? Então, digamos assim, chegava aos meus ouvidos de criança, né? Eu tinha o quê? 4 anos na Revolução, alguma coisa assim. Chegava aos meus ouvidos de criança uma certa tensão familiar, esse tipo de coisa. Mas fora isso, quando você é criança, você não entende. Então, pensando daqui para trás, né? Olhando daqui para trás, em se tratando do fato de que eu cresci na ditadura, sem dúvida nenhuma, eu acho que o Brasil de hoje é melhor do que era. Eu acho que é melhor, né? Apesar de ser muito ruim numa série de coisas, uma das vantagens de você não lidar com a noção de utopia e de perfeição é que às vezes você sofre menos, né? Porque o que tem para hoje você consegue comer, né? E viver com o que tem para hoje. Então, eu acho que o Brasil de hoje é melhor, né? É claro que essa discussão é uma discussão um pouco estratosférica, porque isso passa por criações tecnológicas, ampliação da gestão do Estado, ampliação do mercado, que se embola tudo na ideia do que é Brasil, né? Está tudo misturado na ideia do que é Brasil. Mas eu não tenho nenhuma ilusão com o período da ditadura no Brasil, que era mais honesto, menos corrupto. Nenhuma ilusão desse tipo, né? E tampouco ilusão de que o Brasil... A minha geração já não pegou a escola pública tão bem assim,
como gerações anteriores pegaram. Mas, então, a escola pública era muito boa no passado. Era muito boa, inclusive, porque pouca gente frequentava ela. Quando você aumentou o número de pessoas, você seguramente estourou o sistema, né? Você estourou o sistema. Mas acho que hoje, o Brasil hoje é melhor, assim como hoje a gente tem melhor vacinas. Entende o que eu quero dizer? Um progresso, uma série de coisas que põe a gestão de certos problemas mais viáveis, né? Mas nenhuma ilusão. Qualquer hora pode piorar. Pondé, é sempre um privilégio te ouvir. Prazer meu. Obrigado, Jaime. Eu que te agradeço.